Que a graça e a paz do nosso Senhor Deus seja na vida de todos os irmãos. Amém? Como é bom, irmãos, estarmos aqui neste domingo, dia do Senhor, para relembrarmos, como nós sempre temos feito, mas relembrarmos com mais ênfase, com mais destaque, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom, irmãos, podermos celebrar o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro significado dessa data para nós cristãos. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, por gentileza, no livro do profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 5. Nós vamos meditar neste texto, a partir do versículo 2, indo até a primeira frase do versículo 5. Amém, amados? Miqueias 5, do 2 até a primeira frase do versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai eterno, mais uma vez queremos orar a Ti, ó Pai, em concordância com a oração da nossa irmã que já foi realizada aqui nessa manhã. Pedindo ao Senhor, ó Deus, a Tua bênção, a Tua iluminação, ó Pai, para que nós, pecadores, limitados, incapazes, possamos, ó Deus, com a ajuda do Teu Espírito, entender a Tua palavra. Me ajuda, Senhor, a expor a Tua palavra com fidelidade, com responsabilidade aos meus irmãos. Ajuda-nos também, ó Deus, a recebê-la, tá, ó Pai, com os nossos corações abertos, dispostos, ó Deus, a ser moldados pelo Senhor. Trabalhe em nós. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. É fácil perceber, amados irmãos, como a sociedade deposita uma dose exagerada de confiança nos políticos, nos líderes governamentais, para resolver os problemas sociais do nosso mundo. Não é verdade? Você consegue perceber isso facilmente. A maioria das pessoas, meus irmãos, acreditam cegamente que são os políticos as pessoas mais capacitadas para resolver os problemas sociais, para promover paz em relação aos oprimidos. Porém, meus irmãos, é igualmente fácil perceber que nem sempre eles resolvem. Não da forma como a sociedade espera, como a sociedade confia neles. Aliás, irmãos, para ser justo a essa questão, todos nós aqui sabemos que eles não apenas não resolvem os problemas, como na maioria dos casos, os políticos, os líderes governantes da sociedade, são o próprio problema da sociedade. Eles não apenas não resolvem, como na maioria dos casos, eles são a causa dos nossos problemas. Eles são a causa da opressão, do sofrimento, do abuso, da exploração sobre os mais humildes, sobre os mais pobres. Miqueias, autor deste livro, autor deste texto que nós acabamos de ler, ele teve de lidar com problemas como esse no seu tempo. Irmãos, o profeta traz aqui uma mensagem de advertência da parte de Deus. Uma mensagem de denúncia para o povo de Judá, que também estava enfrentando sérios problemas sociais naquela época. E adivinhem só quem eram os causadores dos problemas. Adivinhem só, irmãos, quem era quem oprimia o povo, quem abusava e explorava o povo. Sim, eles mesmos, os líderes do povo. Eles eram quem oprimiam o povo de Deus no tempo do profeta Miqueias. Se nós voltarmos para os 3 primeiros capítulos deste livro, capítulos de 1 a 3, nós veremos, irmãos, como eu disse, Miqueias trazendo uma série de denúncias, de advertências da parte de Deus contra aqueles líderes. Advertências todas de natureza social contra os governantes de Jerusalém e de Samaria, sendo Jerusalém a capital de Judá, o reino do sul, e Samaria a capital de Israel, reino do norte. Ambas as cidades, ambas as capitais, se fomentava, irmãos, a maldade dos governantes e dos poderosos. Nós vemos isso no capítulo 3, nos 3 primeiros versículos. Se fala também, irmãos, da injustiça dos juízes. O povo era injusto, mas a contradição ela era ainda maior, porque os juízes eram injustos. O profeta também denuncia, irmãos, a corrupção dos sacerdotes e dos profetas. Os líderes religiosos do povo também estavam corrompidos. Capítulo 3, versículos 5 a 7 e também o versículo 11.
O profeta vai denunciar também, irmãos, a exploração por parte daqueles que eram proprietários rurais, homens ricos, homens poderosos, que tinham grandes terras e não se contentavam com a sua própria riqueza e cobiçavam a terra dos mais humildes, dos mais pobres. E o que eles faziam? Faziam violência contra os mais pobres. Tomavam as suas terras, faziam violência contra as suas famílias, roubavam a herança dos seus filhos. Esses homens ricos, grandes proprietários rurais, abusavam dos menores, daqueles que tinham as suas terras para sustentar as suas famílias. O profeta Miqueias, meus irmãos, que também era um homem que veio de um contexto rural, um homem que também veio de um contexto humilde, conhecia muito bem a amargura destes homens humildes que sofriam essas opressões. Então Deus escolhe este homem. Deus levanta o profeta Miqueias, irmãos, para profetizar contra essas injustiças, contra essas corrupções, contra esses líderes, esses ricos, esses poderosos que oprimiam os necessitados, os mais pobres, os indefesos. E o profeta comunica a ira de Deus sobre eles e anuncia que por causa deles, por causa da corrupção deles, Jerusalém seria destruída, e que foi o que de fato aconteceu séculos depois com a invasão dos babilônios por parte de Nabucodonosor. Porém, irmãos, não é apenas de denúncias que esse texto vai falar. O livro do profeta Miqueias também traz esperança para o povo. Na verdade, todo o livro se movimenta dessa forma. Da denúncia para a esperança, do caos para a ordem. Ele denuncia o pecado, ele adverte o povo, mas ele também traz uma mensagem de esperança, uma boa nova, uma mensagem que fazia com que o povo pudesse olhar para frente com fé. E essa esperança, irmãos, não é porque o povo merecia. Não é porque o povo era bom, mas é porque Deus era bom. Deus era misericordioso, por causa da aliança que Deus tinha feito com o seu povo. Conforme o profeta vai dizer no capítulo 7, versículo 20. Deus só ia poupar esse povo por causa da aliança que tinha feito com os seus antepassados, Abraão e Jacó. Capítulo 7, verso 20, nos diz isso. Deus promete que os tempos de opressão, os tempos de injustiça, de abuso, de exploração, de opressão sobre o mais pobre, iriam terminar. Esse tempo iria acabar com a chegada de um novo rei. O profeta anuncia que um novo rei viria. E este rei prometido por Deus aqui, irmãos, é aquele que fará aquilo que nenhum dos outros reis fizeram. O profeta anuncia um novo rei, mas um rei diferente. Não um rei como o povo estava acostumado, um rei totalmente novo. E no reinado desse rei, meus irmãos, a opressão acabaria. No reinado desse novo rei não haveria mais guerra. É isso que o profeta diz. No capítulo 4, versículo 3, por exemplo, os irmãos podem acompanhar, provavelmente está aí ao lado do texto que nós lemos. O profeta diz que no reinado deste novo rei, as espadas serão transformadas em reinos e as lanças em podadeiras. Ou seja, as armas de guerra serão aposentadas do reinado desse novo rei. As armas que eram usadas para derramar sangue, agora só serviriam apenas como ferramentas de agricultura. Não seriam mais usadas para derramar sangue. É claro, irmãos, que o profeta está falando do Messias, o Rei Jesus Cristo, o Filho de Deus, que sendo Deus, se encarnaria, habitaria entre nós e reinaria para sempre sobre o seu povo, tirando de uma vez por todas toda a opressão que estava sobre o seu povo. Isso fica claro, irmãos, porque essa passagem foi citada no Novo Testamento. No texto que nós lemos, a última leitura da liturgia, Mateus capítulo 2, versículo 6, onde os chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei respondem a Herodes sobre o local do nascimento de Jesus. Eles dizem, ele há de nascer, ele nasceu em Belém como foi profetizado pelo Miqueias. Eles estão citando exatamente este texto que nós estamos meditando. Portanto, meus irmãos, Jesus Cristo é esse rei. Jesus Cristo é o rei que, diferentemente dos outros governos, o seu governo será marcado pela justiça e pela verdade, não pela mentira e pela injustiça, como os outros governos que o povo já havia experimentado. Em vez de ser explorado e abusado, como foi nos tempos do profeta Miqueias, o povo agora será liderado, o povo agora será cuidado de forma amorosa, o povo será agora pastoreado por esse novo rei. O rei prometido não vem maltratar as ovelhas, não vem maltratar o povo, ele não vem explorá-las, ele não vem tirar vantagens dela, ele não vem, irmãos, para tosquear a sua lana e devorar a sua carne, não. Este rei é diferente, ele vem para guiá-las amorosamente, ele vem para libertá-las da opressão, ele vem para mantê-las seguras, ele vem para trazer paz, ele vem para trazer segurança. Este é o reinado do Messias. É assim que será o reinado deste novo rei, conforme anuncia o profeta. E quando nós observamos, irmãos, este texto, especificamente os versículos que nós acabamos de ler, nós vemos, irmãos, que o profeta não apenas anuncia a vida de Jesus, mas ele diz também quem Jesus é. De modo, irmãos, que se algum de nós aqui não conhece Jesus, ou não tem um conhecimento profundo sobre ele, esse texto nos fascina, irmãos, a nos dizer os seus atributos, as suas qualidades, as suas perfeições, o seu caráter. Quem é Jesus?
Qual é o seu ofício? O que ele faz para o seu povo? O profeta nos mostra isso aqui, nesses versículos que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, irmãos, quando nós olhamos para a primeira parte do verso 2, nós vemos que o profeta anuncia que este novo rei, o rei Jesus, o Messias, é um rei humilde. Percebam o que diz, volte seus olhos para o versículo 2 e percebam o que diz apenas na parte A. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Amados, vocês devem se lembrar da nossa mensagem da semana passada, em Zacarias capítulo 9, versículo 9, onde o profeta Zacarias fala também da humildade de Jesus. E ele destaca a humildade de Jesus pelo fato de ele fazer a sua entrada triunfal na cidade de Jerusalém, humildemente montado em um jumentinho. Ele é humilde, porque ele entra não em um cavalo, um animal que geralmente era usado por príncipes e pessoas da família real, reis e pessoas poderosas, mas em um jumentinho. Ele é um rei humilde. E Miqueias também destaca a sua humildade, mas agora destacando o lugar do seu nascimento. Jesus há de nascer, o profeta diz, na pequena cidade de Belém. Irmãos, o fato de Jesus ter nascido em Belém, uma cidade de pouca importância, uma cidade naquela época insignificante, uma cidade que não vinha nada de importante daquela cidade, não tinha relevância nenhuma se comparada a outros lugares da época. O fato de Jesus nascer nessa cidade sem importância, nos mostra, irmãos, a sua ligação com o rei Davi. Conforme tinha sido profetizado, Deus disse, desde o Antigo Testamento, que o Messias viria da descendência de Davi. Davi que também nasceu e viveu em Belém. Davi, irmãos, conforme está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 13, nasceu em Belém, a mesma cidade que nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus enviou o profeta Samuel até a casa de Jessé, o belemita, foi para ungir Davi rei. E assim como Deus escolheu Davi, um homem simples, um homem esquecido de ser mencionado até pelo seu próprio pai, um simples pastor, assim como Deus escolheu a Davi, em vez dos seus irmãos, aparentemente mais preparados, aparentemente mais fortes, aparentemente mais capacitados para ser rei de Israel, assim também ele escolheu Jesus, meus irmãos, nascido humildemente em Belém, nascido não na famosa cidade de Jerusalém, a grande capital religiosa e política do território do povo de Deus, da terra prometida, não. Ele nasceu em Belém, mas ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ao contrário, irmãos, de todos os poderosos da terra em seu período, Jesus não veio com ostentação. Jesus não veio com riquezas. Jesus não veio, irmãos, com grande pompa. Jesus não veio com exércitos. Ele veio de um lugar de pouca importância. Belém hoje é visto com importância, porque aquele lugar foi revestido de importância pelo fato de Jesus ter nascido ali. Mas até então, até o momento em que Jesus nasceu, aquela cidade era uma cidade totalmente irrelevante. Amados, a humildade de Jesus nos ensina muita coisa. Ela nos ensina, por exemplo, que a salvação nem sempre é aquilo que os homens esperam. A salvação, irmãos, nem sempre sacia as expectativas, a sede humana. Deus tem prazer, irmãos, em usar instrumentos simples para melhor manifestar a sua glória. Jesus usou um homem, Deus usou Jesus, seu filho, que veio a este mundo, assumiu a forma humana, mas assumiu uma forma humana simples, humilde, e ele manifestou a glória do Pai em sua vida simples, em sua vida comum. O novo rei não veio de um lugar provável, não veio de um lugar previsível, como Jerusalém. Ele veio da pequena e humilde cidadezinha de Belém. Tem um comentarista chamado Bruce Waltke, ele diz o seguinte a respeito disso: o ponto focal da história da redenção é justamente a insignificante cidade de Belém, mostrando que a grandeza futura de Israel não depende de um grande rei humano, mas sim da intervenção divina para gerar grandeza a partir do nada. Esse comentarista destaca, irmãos, que não é o lugar, não é o grande rei humano, não é os recursos, não são, irmãos, aquilo que é visto pelo homem como algo grande. O que importa é a intervenção divina. O que importa é que Deus está agindo por meio deste homem simples, que veio de uma cidade simples. Este é o ponto central, a ação de Deus, a ação redentora de Deus. E meus irmãos, o mesmo, nós podemos crer que o mesmo se aplica a nós hoje. Deus não realiza as suas obras, amados irmãos, por meio de grandes personalidades. Deus não se impressiona, irmãos, com os poderosos desse mundo, com aqueles que têm mais dinheiro, mais recurso, mais sabedoria, mais relevância. Não. Deus age, irmãos, por meio das mãos e dos lábios de cristãos humildes, dispostos a cumprirem a sua vontade. O maior exemplo disso é Jesus, que não nasceu no berço de ouro, mas no berço de palha,
que não nasceu, irmãos, num lugar glorioso, suntuoso, mas numa estrebaria, não em riqueza e pompa, mas em pobreza, não em poder, mas em fraqueza. E Paulo nos mostra, irmãos, que o mesmo se aplica à igreja de Cristo. O mesmo pode ser dito ao povo de Deus. Paulo disse isso aos Coríntios, capítulo 1. Ele disse: olhem para aqueles que Deus escolheu. Deus escolheu os mais sábios, os mais poderosos, os mais ricos, segundo o mundo. Paulo diz: não, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as humildes, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Veja, irmãos, Deus não escolheu os poderosos. Às vezes nós nos sentimos inferiorizados, porque somos pessoas simples, que viemos de um contexto simples, que vivemos num lugar simples, e pensamos: Deus não pode me usar, Deus não pode me abençoar, porque eu vim de um lugar simples, eu sou uma pessoa de pouca importância. Mas, meus irmãos, como eu disse, Deus não se impressiona com essas coisas. Deus está pouco se lixando se você é alguém rico, relevante, poderoso, intelectual. Jesus foi alguém humilde. O Filho de Deus não tinha nem onde reclinar a cabeça. O Filho de Deus, irmãos, foi alguém que soube o que é padecer. Ele soube o que é enfrentar as dificuldades, as amarguras da natureza humana. O profeta diz que o nosso rei, o rei que viria, e que para nós já veio, é um rei humilde. E ele continua, irmãos, e ainda no versículo 2 nós vemos outro atributo. Cristo, Jesus Cristo, também é um rei eterno. Além de humilde, ele é eterno. Olha o que diz o versículo 2 no final. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amados, o fato de Jesus Cristo ser um rei humilde, um homem simples, que veio de um lugar simples, ser alguém pobre, não significa que ele era alguém fraco, incapaz, despreparado, alguém incapaz de realizar a missão pela qual ele veio ao mundo. Não, irmãos. O profeta diz aí no versículo 2, como nós acabamos de ler, que as suas origens são desde os tempos antigos. Talvez uma referência aos antigos reis da sua descendência, da sua ascendência. Talvez uma referência à sua linhagem. Mas a sequência do verso vai nos mostrar, irmãos, que isso é uma referência à sua divindade. Ele diz: desde os dias da eternidade. Jesus é o Rei eterno. Essa palavra eterno, irmãos, essas palavras são sempre usadas na Bíblia em relação a Deus. A palavra eterno, olã, no hebraico, significa, sempre é usada em relação a Deus para falar da sua eternidade. Deuteronômio 33, 27, por exemplo, diz: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. A palavra, irmãos, aqui é aplicada também a Jesus. Ou seja, Jesus é eterno, Jesus é Deus. O texto está falando da sua divindade. Ele nasceu em Belém, no tempo e no espaço, é verdade, mas ele não está preso ao tempo e ao espaço. Ele sempre existiu, ele é infinito, ele é transcendente, ele é eterno. Somente este rei poderia salvar o povo de Israel daquela opressão. Nenhum rei meramente humano, por melhor que fosse, por mais rico, por maior que fosse o seu exército, por mais poderoso e influente que ele fosse, nenhum deles seria capaz de salvar o povo. E nós podemos ver isso na história do povo, irmãos. Os reis, os bons reis que fizeram aquilo que era reto aos olhos de Deus, não foram capazes de redimir por completo o povo de Deus. Somente um rei que fosse divino, somente um rei que tivesse as suas origens não nessa terra. Jesus teve as suas origens nessa terra, sim, em Belém, quando ele nasceu, quando ele se encarnou. Mas as suas origens são ainda mais antigas, são eternas. Essa realidade, irmãos, também tem a ver conosco. Essa era uma bênção não apenas para o povo de Israel, mas também a nós. Irmãos, nenhum rei meramente humano pode nos salvar. Nenhum homem é capaz de nos redimir, por mais poderoso que seja. Nenhum político é capaz de fazer isso, irmãos. O nosso problema é que muitas vezes, irmãos, a confiança que nós depositamos aos políticos é quase uma confiança messiânica, como se eles fossem os nossos salvadores. E eles não são. Reis não são. Líderes religiosos não são. Padres, pastores, missionários, presbíteros, líderes de qualquer espécie, nenhum deles é capaz de nos salvar. Por mais bons e piedosos que sejam, nenhum deles, irmãos, é capaz de resolver o nosso problema mais básico, mais fundamental, que é o problema do pecado. É por isso, irmãos, que Deus teve de enviar o seu Filho, para fazer aquilo que nenhum homem é capaz de fazer. É por isso, irmãos, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para que pela fé nele e na sua obra, nós pudéssemos ser salvos. Este rei é o rei eterno, o rei divino que veio para nos salvar. Mas além de divino, irmãos, o rei prometido por Deus, através do profeta Miqueias, ele também é humano. Versículo 3 nos mostra isso. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos.
de Israel. Este versículo nos mostra, irmãos, que na plenitude dos tempos, o Messias, este Rei Salvador, ele deveria nascer de forma comum, nascer como um homem. É claro que o seu nascimento implica também em um milagre, em um nascimento extraordinário, pelo fato de ser um nascimento virginal, mas Jesus nasceu, irmãos, como um homem comum. Jesus tem uma natureza humana. Quando ele veio ao mundo, ele assumiu a natureza humana. E Jesus hoje tem duas naturezas, compreendidas numa única pessoa. A natureza divina, como nós vimos no versículo 2, e a natureza humana, como nós podemos ver no verso 3. Deus diz ao seu povo que eles seriam entregues nas mãos dos inimigos. No começo do versículo 3 diz isso. Eles cairiam na opressão, no cativeiro, por causa da desobediência. Deus não esqueceu do que eles fizeram. Deus os castigaria, Deus os disciplinaria. Mas o Messias viria para reinar sobre o remanescente de Israel. Eles deveriam esperar, eles deveriam ter paciência, até o tempo que Deus havia determinado, para que a Virgem Maria, a Virgem bendita, desse à luz ao seu filho Messias, em Belém, no lugar que Deus havia designado. Irmãos, Cristo deixou os céus, ele saiu da eternidade e entrou no tempo. Ele entrou, irmãos, na história humana. Ele foi enviado pelo Pai para nos salvar, morrendo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele deixou a sua glória, não se apegou a isso como uma vantagem, antes se esvaziou, assumindo a forma humana, sendo obediente até a morte, e a morte mais humilhante daquela época, a morte de cruz, morte que acontecia com ladrões, com homens maus. Foi essa morte que Jesus experimentou para a nossa redenção. Eu disse, irmãos, há pouco que era necessário que ele fosse divino, porque nenhum rei meramente humano é capaz de nos salvar. Mas também era necessário que ele fosse humano. Jesus tinha que ser humano para nos salvar, para pagar a nossa dívida. Porque, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, assim como o pecado entrou por meio de um homem no mundo, por causa da ofensa de um homem, Adão, também, irmãos, por meio de um homem, ele seria removido. Por meio de um homem, Jesus Cristo, o homem, o segundo Adão, por meio dele o pecado é removido dos eleitos de Deus, do povo de Deus. O Senhor Jesus, irmãos, sendo Deus, se humilhou, se esvaziou para nos libertar da escravidão do pecado, a opressão de Satanás, do império das trevas e nos transportar para o seu reino de luz. Ele se humilhou, irmãos, para que nós pudéssemos ter vida eterna, vida abundante. Este rei humano, tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas sem pecado, morreu para nos salvar. Irmãos, além de humilde, além de divino, eterno, além de humano, este rei também tem um ofício. O profeta vai nos mostrar isso no versículo 4. Jesus Cristo é o rei pastor. Versículo 4 diz: ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Miqueias descreve Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, na figura de um rei que também é pastor. Irmãos, o Messias não apenas reina, mas ele também apacenta o seu povo. Jesus Cristo, irmãos, é o rei que não apenas está no seu trono, acima do povo, mas ele também, irmãos, está junto do seu povo, ao lado do seu povo, no meio do seu povo. Ele se identifica com o seu povo. Ele não apenas reina, mas ele também pastoreia de forma amorosa as suas ovelhas. Este rei, irmãos, era a única esperança para o povo de Israel. Um novo Davi, um novo rei que apacentaria o seu povo e os manteria firmes em segurança. Os guiaria em pastos verdejantes, como diz o Salmo 23. Quando nós olhamos, irmãos, para o Novo Testamento, quando nós vemos os ensinamentos de Jesus, as suas palavras, especialmente no livro de João, no capítulo 10, nós vemos, irmãos, que Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom pastor, irmãos, que dá a vida pelas suas ovelhas. O povo nunca tinha visto uma coisa dessa. Os pastores que cuidavam das suas ovelhas se sacrificavam, enfrentavam grandes perigos para protegê-las, mas nenhum era capaz de dar a sua vida por elas. Mas o pastor, Jesus Cristo, ele é aquele que morre para dar vida às suas ovelhas. Ele alimenta as suas ovelhas com a sua palavra. Ele é o pão da vida. Ainda que as suas ovelhas se desviem, ele é aquele que se sacrifica e vai atrás delas. E alegremente traz elas sobre os seus ombros, de volta ao aprisco. Jesus Cristo é o bom pastor que deixa as 99 para ir buscar a ovelha que se desviou do caminho. Ainda que suas ovelhas fiquem doentes, Jesus Cristo é o pastor que cuida das suas feridas. Ainda que as suas ovelhas se rebelem, Jesus Cristo é o pastor que disciplina elas
e trazem elas de volta para o caminho da santidade. Nenhuma de suas ovelhas será arrebatada de suas mãos, é isso que ele diz. Nenhuma de suas ovelhas se perde. As ovelhas ouvem a sua voz e seguem os seus passos. Jesus Cristo é o bom pastor. Meus irmãos, Jesus Cristo é o pastor da igreja. Ele é o sumo pastor. É Ele que nos pastoreia. É Ele que nos guia. É para isso que Ele veio. É para isso, irmãos, que Ele realizou a sua obra. Para que nós pudéssemos fazer parte do seu rebanho. O profeta termina, irmãos, dizendo que Jesus Cristo também é o Rei da paz. Ele é humilde, Ele é eterno, Ele é humano, Ele é pastor, mas Ele também é o Rei da paz. Versículo 5, apenas a primeira frase, leiamos todos. Este será a nossa paz. Jesus Cristo, irmãos, é o Rei da paz. E este atributo, irmãos, ele decorre do anterior. Ele tem a ver com o que nós acabamos de ver. Acabamos de ler no versículo 4. Porque Ele é o pastor, porque Ele protege o seu povo, mantém as suas ovelhas em segurança. Elas vivem em paz. Há quem comente até, irmãos, que essa frase, na verdade, ela deveria fazer parte do versículo 4. Essa frase deveria estar embutida no versículo 4. Não que haja um erro na Bíblia, não é isso. Como os irmãos sabem, essas divisões em capítulos e versículos não existem na Bíblia original. Foram colocados aqui pelos tradutores para facilitar a nossa procura aqui das passagens, dos textos bíblicos. E, ao que parece, irmãos, de fato, essa frase tem a ver com o versículo 4. Porque Ele é o nosso pastor, nós podemos desfrutar da paz que nós tanto buscamos, da paz que o povo de Deus tanto buscou naquela época, da paz que as pessoas buscam hoje, mas na verdade buscam, infelizmente, no caminho errado, na fonte errada, como nós dissemos no início, muitas vezes confiando nos poderosos deste mundo, como se eles fossem capazes de nos salvar e nos trazer a paz. É necessário, irmãos, entendermos que paz aqui não tem a ver apenas com a ausência de problemas. Não é a ausência de guerras, de conflitos e a presença de bênçãos, coisas boas o tempo todo, não. A palavra paz aqui, irmãos, ela tem o sentido de estar completo, estar são, estar bem em todos os sentidos, em todos os aspectos. Ela tem um sentido mais amplo do que nós acostumamos a atribuir. Não se trata, irmãos, de ausência de conflitos, mas se trata de reconciliação com Deus e com o povo de Deus. É reconciliação com o nosso Criador e com os nossos semelhantes. É a paz com justiça, que gera uma satisfação plena, uma total satisfação pessoal e coletiva. É dessa paz, dessa completude que o profeta está falando aqui, irmãos, em relação a Jesus Cristo, o Messias que viria. Portanto, meus amados irmãos, para encerrar, a nossa paz não é um conceito. Quando nós falamos de paz, irmãos, nós não estamos falando da mesma paz que o mundo fala. Não é uma ideia, não é um sonho. A paz, meus irmãos, é uma pessoa. De modo que se você não tem essa pessoa, você não tem paz. Você não desfruta da paz verdadeira. Porque, como eu disse, a paz não é um conceito. A paz não é algo que é promovido pelos homens. A paz é um ser, uma pessoa humilde, eterna, humana, uma pessoa que pastoreia o seu povo. Essa paz, irmãos, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O mundo que nós vivemos está em conflito o tempo todo. A paz que o povo busca está cada vez mais distante. Somente Jesus, que lá em Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 9, versículo 6, texto que nós já também lemos aqui hoje. Somente em Jesus, como disse o profeta, o príncipe da paz, é que nós podemos desfrutar dessa paz que nós tanto buscamos. Somente sobre o seu reinado, irmãos, é possível conhecer e desfrutar dessa paz. Primeiro, a paz com Deus, nosso Criador. Romanos capítulo 5, versículo 1. Pela fé, pela justificação, nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus, nós que vivíamos em inimizade contra Ele. Por meio de Cristo, nós somos reconciliados com o nosso Criador. Nele, irmãos, nós somos salvos do pecado que nós cometemos no Éden. Nenhum rei terreno pode promover essa paz. Essa não é a paz instável dos políticos. Não é a paz vazia dos governantes. Mas a paz duradoura daquele que, sendo Deus, veio ao mundo para nos salvar. Que Deus seja louvado, irmãos, para sempre. Pelo seu bendito Filho, que veio ao mundo, que morreu por nós, para que nós pudéssemos desfrutar dessa paz verdadeira. Amém. Que Deus então nos abençoe e aplique essas palavras em nossos corações. Vamos orar?